Namastê, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma. Eu sou Luciana Soares, terapeuta holística e sacerdotisa aqui no Instituto Resplandecer da Alma, egrégora crística de cura. Como vocês estão, meus amores? Muita saudade de vocês, já tem um tempo que eu não venho aqui gravar vídeo para o YouTube, né? Faz um tempinho que nós não temos feito os nossos estudos das cartas de Cristo, mas é porque realmente, devido ao trabalho de canalização, divulgação e mesmo dos atendimentos com a mesa cura crística, né? E com esse trabalho maravilhoso que eu venho fazendo com a egrégora crística de cura, é bastante corrido, porque o tratamento, como eu já falei aqui para vocês, quem tiver o interesse de fazer esse tratamento maravilhoso, é um tratamento muito profundo, que vai cuidar do seu mental, do seu emocional, que é aquilo que Jesus sempre fala, nossa mente, ela é responsável por tudo. Então, nós precisamos estar com a nossa mente em ordem, gente. A gente precisa cuidar da nossa mente, porque a mente, as emoções, elas estão ligadas. E todo o resto, né? Toda a nossa vida é ligada àquilo que nós pensamos, sentimos e vibramos. Então, é um tratamento que vai cuidar do ser como um todo. Vamos cuidar de todos os seus corpos sutis e vamos cuidar do seu campo espiritual, né? Porque você precisa ter as suas energias limpas e desbloqueadas. Se houver algum tipo de obsessor, precisa ser retirado. Vamos trabalhar todo o seu campo espiritual, vamos trabalhar o seu campo mental e emocional, não é? Vamos te direcionar, porque na mesa cura crística eu consigo detectar, através dos diagnósticos que são realizados, quais são os seus bloqueios emocionais, os seus traumas emocionais. Mas eu não posso te dizer, olha, é isso, eu vou curar isso para você. Não, eu vou te falar, fulano, eu detectei que existe, por exemplo, você teve um problema, um trauma quando criança, desculpe, ou um trauma em alguma época da sua vida, tal trauma relacionado a isso, com tal pessoa da família. Eu consigo detectar isso, né? E aí você recebe esse direcionamento para que você faça suas curas, porque a terapia holística, ela funciona para mim como terapeuta holística, sacerdotisa da egrégora, que trabalha com esse tipo de energia. O que acontece? O que o terapeuta, um sacerdote, ele pode fazer? Ele pode equilibrar suas energias, ele pode te direcionar para que você faça as curas. Nós não podemos fazer as curas por vocês, mas nós podemos te dar toda a direção, todo o caminho, né, do que você tem que fazer. Vai ficar muito mais fácil, porque com um tratamento desse, você vai ser orientado do que está acontecendo com você. E aí você vai saber o que você tem que fazer. Muito diferente de quando você não tem noção do que está acontecendo com você, não é? E você fica aí sem entender o porquê que a sua vida, ela não anda, ou porque você está passando determinada situação na sua vida. Por isso, é importante um tratamento terapêutico, tá bom, gente? Se alguém tiver interesse, é só me chamar lá no direct do Instagram, que eu te explico certinho como que funciona, valores, enfim, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso vídeo do Instituto Resplandecer da Alma, devido a toda essa correria que está sendo, mas eu só tenho a agradecer a egrégora, tá um pouquinho difícil de vir gravar os vídeos, né? E parece que eu vivo sempre patinando na mesma história, mas eu não quero de forma alguma ficar falando, porque isso, porque aquilo. Não é isso. Realmente é devido a essa correria, e tá sendo uma correria muito gostosa. Tenho conseguido ajudar e direcionar muitas pessoas aí na sua evolução espiritual, e isso é muito gratificante, gente. Bom, hoje eu quero retomar os estudos das cartas de Cristo, mas antes eu queria falar uma coisinha com vocês. Esses dias aí, houve um assunto muito comentado aí na internet, que foi a respeito da moça do avião, em que uma mulher gravava a moça, que ela não queria ceder o lugar para uma criança, que queria sentar no lugar que ela estava, na janela do avião. Mas eu queria que você parasse e pensasse. O
que esse evento que foi tão falado, porque as pessoas ficaram assim, meu Deus, como que pode, né? Algumas concordaram, outras não. Mas eu achei exatamente que é uma coisa tão boba. Se a gente olhar a situação, é tão boba. E aí a gente consegue observar como nós, seres humanos, somos pouco evoluídos, né? Porque o fato de uma pessoa se recusar a ceder o lugar que ela comprou, porque o lugar era dela, ela comprou aquele assento no avião, ela comprou para ir sentada ali. Portanto, ela não tinha obrigação nenhuma, independente se era uma criança ou se fosse um idoso, gente. Desculpa o que eu vou falar. Você comprou, você pagou. Ela sairia se ela quisesse, ela não quis, ela estava no direito dela. Aí uma outra pessoa foi filmar e expor a moça e falar que em pleno século XXI uma pessoa não tem empatia com uma criança. Gente, ridículo. Me desculpe. É uma coisa tão boba que faz a gente ter certeza de que o ser humano, ele não evoluiu muito, né? Vamos ser sinceros, e eu me coloco dentro disso também, que eu não sou melhor do que ninguém. Nós, seres humanos, somos pouco evoluídos. Porque eu não entendi o porquê da revolta da moça não querer ceder o lugar. Ela não tem que ceder nada, ela pagou para estar ali, com certeza ela deve ter pago mais caro por isso, para ela poder estar sentada lá, para ela ter os benefícios de estar sentada perto da janela, né? Como ela falou em alguma entrevista aí, ela só consegue ir sentada naquela janela, naquele tipo de assento, porque ela tem um problema de fobia e ela se sente mais tranquila. E por que ela teria que deixar de se sentir bem para que uma criança parasse de chorar? Primeiro, criança fazendo escândalo no avião porque queria sentar no lugar do outro. Gente, os pais têm que educar os filhos em casa. É isso que está acontecendo no mundo de hoje. Nós, pais, nós estamos perdendo o controle de educar nossos próprios filhos. A criança jamais... E a gente ouve a criança berrando no fundo porque ela queria, não é assim, gente. As crianças, elas têm que ser educadas desde pequenas. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A respeitar o próximo também. Então, eu acredito que esse caso, eu achei, sinto muito, para mim é uma coisa ridícula. Dá uma repercussão tão grande pelo fato de que o ser humano ele se identificou ali, né? Eu concordo com a moça do avião lá, que ela não quis ceder o lugar. Ela tá certa, ela pagou, ela tem que estar lá mesmo, ela não tem que sair do lugar dela, tá? Mas eu acho ridículo alguém filmar o outro, querer expor o outro ao ridículo porque ele não quis ceder. Então, vamos lá, qual é o nosso nível de evolução? 0, né? Porque a moça que filmou, ela não tá respeitando o direito da outra. Ela pagou, ela tem o direito de estar lá. Então, não faz sentido isso tudo que ocorreu, tá? E ela, sim, falou não. Olha o poder de um não, né? O poder de um não causou toda essa comoção na internet. Todo mundo só falou nisso aí por alguns dias. E ainda falam muito desse assunto. Porque a gente não é educado a dizer não. Nós somos educados a falar o quê? Sim o tempo todo. Mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, se alguém te pedir ou mandar, você é obrigado a falar sim. Não, ela está certa. Ela falou não. E ninguém é obrigado a falar sim o tempo todo. Se é algo que vai te prejudicar, gente, se alguém te pede algo que vai te prejudicar ou que te fere os seus direitos, você tem que falar não e tá tudo certo, tá? E tá tudo certo. Errado é a pessoa querer expor o outro, porque o outro, ele sabe dos direitos dele. Ele falou não porque ela não tinha obrigação nenhuma de falar sim. Ela tá certa e eu também diria não, tá? Então vamos lá. Qual a evolução do ser humano nessa história? A moça que falou não, ela tá mais pé no chão, mais ciente das coisas, né? A gente não tem que dizer sim para tudo na vida. Se a pessoa manda você se jogar na frente de um carro, você vai lá e se joga? Não. Por quê? Porque não vai ser bom para você.
Quem vai perder a vida é você, não é o outro. Então, a gente tem que saber falar sim e falar não. O que é sim, o que é não. Discernir o certo do errado, o bem do mal. E a partir daquele momento, a pessoa que te pediu algo que possa ser prejudicial a você, entender que ela tem que respeitar os seus limites, os seus direitos, como ela gostaria que os limites e os direitos dela fossem respeitados. Eu tenho certeza que se fosse ao contrário, a Jennifer também teria ouvido não e estaria tudo certo, né? Talvez ela não fizesse essa exposição que fizeram com ela. E eu só penso que o ser humano ele tem que evoluir um pouquinho mais. Porque eu acredito que para causar tudo isso, o fato de uma pessoa saber se posicionar, é porque o ser humano ele realmente não tem cuidado do seu mental, do seu emocional, não sabe ouvir um não? Então o ser humano não tem capacidade mental de ouvir um não, ele não consegue lidar com o não, com a negativa. Isso é um trabalho que deve ser feito mental e emocionalmente, porque vem desde a criação, gente. A pessoa não foi criada. E hoje em dia, as crianças e adolescentes parece que não estão sendo criados para isso, para a vida, né? Para ouvir não, para entender que a vida é mais não do que sim. E que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode ter. E que nem tudo que a gente deseja vai ser sim pra gente na vida. A maioria das vezes a gente não vai ter. Se a gente não educar a nossa mente da forma correta. Se não formos pessoas sensatas, educadas, respeitosas com o próximo. É um caso que faz com que a gente pense sobre isso. Que tipo de educação estamos tendo e estamos dando aos nossos filhos, né? Às nossas crianças. Vamos pensar sobre isso, tá? É muito importante isso, porque isso é um caso, para mim é um caso mental e emocional, que precisa ser trabalhado. Primeiro, a gente começa pelo bebê, e segundo, pela senhora que filmou, né? E que ainda fica, essa senhora em pleno século XXI não tem empatia por uma criança. Querendo pressionar a moça com essa conversinha aí de empatia. Nem sempre você tem empatia pelos outros, é você fazer aquilo que te prejudica para fazer bem para os outros. Saiba discernir, tá? Bom, agora falando das cartas de Cristo, nós paramos no último estudo, que já faz um tempinho, nós estávamos falando do que Jesus fala do amor fraternal, né? Onde ele fala que com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária, nós temos que ter o amor fraternal. E isso se torna urgente na nossa vida, porque a partir de uma visão mais elevada, nós vamos conseguir transformar a nossa vida. Então, continua assim, a necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso... Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão para si mesmo, para o mundo, não pode haver evolução espiritual. Mas se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Nesse momento, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto, a realidade do amor, por trás e no interior de toda a existência. Observe bem. Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a se manifestar-se de formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A consequência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual.
e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência espiritual. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Então, aqui Jesus nos diz o quê? Que a única forma do ser humano evoluir é quando ele descobrir que o grande segredo da vida é o amor fraternal, né? Amar a todos. É difícil? É muito difícil, porque nós amamos só quem nos ama, né? Amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar uma pessoa que não conhecemos ou que não gostamos se torna difícil. E isso, gente, é por isso que a gente está encarnado aqui. Para quê? Para evoluir espiritualmente. Quando nós entendermos que precisamos evoluir e limpar as nossas crenças, né? De que o outro ele não presta, o outro ele é uma pessoa ruim, porque para a gente é sempre o outro, a gente nunca se coloca no papel do outro. Lembre-se que para nós o outro, né, são os outros, e para os outros somos nós. Então a gente sempre está no papel do outro também. Somos julgados também dessa forma. A gente é julgado se a gente é uma pessoa boa, se a gente é uma pessoa ruim, porque o ser humano ele sabe muito bem julgar, né? Julgar é um papel que o ser humano faz com muita maestria. Então nós precisamos, como Jesus fala, ter essa consciência, um estado de consciência mais elevado para entender que muitas coisas não são aquilo que nós vemos, né? Só aquilo que a gente vê. É muito importante e nós estamos vivendo um momento muito decisivo em todo o plano astral, não só na Terra, em todo o plano astral, de evolução espiritual aqui na Terra, né? Todas as atenções da espiritualidade estão aqui para a Terra, porque nós estamos vivendo momentos decisivos. As pessoas que não conseguirem evoluir, entender que existe algo maior do que essa vida ilusória que nós vivemos aqui na Terra, porque tudo isso é uma ilusão. Na realidade, tudo isso é uma grande ilusão. Nós estamos aqui para viver situações para que possamos evoluir espiritualmente. Então, nada disso é real, de verdade. É real, a gente consegue entender como real, porque nós estamos vivenciando isso, né? Nós estamos aqui vivenciando isso. Mas a gente vai ficar aqui para sempre? Não, uma hora todos nós vamos embora. E nós estamos vivendo exatamente esse momento em que está sendo feita a separação do joio do trigo. E isso não quer dizer que está sendo feita a separação das pessoas boas ou ruins. Não é isso. As pessoas evoluídas espiritualmente, que entenderam que existe um plano maior, elas terão a chance de continuar aqui na nova terra, na nova Jerusalém, né? Na nova terra que foi prometida pra gente e que nós vamos vivenciar daqui a pouquinho. Muitas pessoas já estão vivenciando porque já ascenderam a quinta dimensão, né? Nós ainda estamos aqui na terceira porque não estamos tão evoluídos assim. Talvez não compreendemos que aqui é apenas uma passagem para que uma escola, né? Para que nós possamos viver as nossas experiências, ter as nossas lições. E a partir dessas lições, que muitas vezes são muito difíceis, né, que nos fazem sofrer, porque não temos um entendimento espiritual, não temos um entendimento mais abrangente de que não existe somente esse plano terrestre e que na realidade isso daqui é só uma passagem que nós vamos continuar na nossa verdadeira vida espiritualmente, né? Que depois tudo continua, que a morte não existe e que a ilusão não é a morte, a ilusão é isso que nós estamos vivendo. Então isso daqui é apenas uma passagem. Tudo que nós estamos vivenciando hoje, de bom ou de ruim, é uma ilusão. E quando nós formos embora desse planeta, o que nós vamos levar com a gente? Aquilo que nós vivenciamos, os aprendizados. Só que muitas pessoas, elas não entendem isso como lição e muitas vezes elas vão embora daqui com muita raiva,
revoltadas, sem acreditar num plano maior, sem evoluírem espiritualmente. Aí elas continuam nessa ilusão e elas continuam vivenciando essa ilusão de sofrimento após a partida do plano terrestre, porque elas não conseguiram entender que isso na realidade não existe. Isso na realidade não é real de fato, é ilusório, é apenas uma ilusão. Nós estamos vivendo na Matrix, né? Nós estamos aqui para viver experiências. Nossa verdadeira vida é depois que a gente foi embora daqui. E com esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da evolução espiritual, da ascensão planetária, quem não conseguir entender o verdadeiro sentido da vida, infelizmente não vai conseguir continuar vivenciando aqui a quinta dimensão, que vai ser um planeta totalmente regenerado, né? Um planeta diferenciado, onde não vai existir tudo isso que nós vemos existir hoje, gente. E a mídia, Jesus diz aqui que a mídia, a televisão, ela é muito responsável por isso, porque as mídias, as televisões de hoje em dia, os canais aí de televisão, eles trazem o que pra gente assistir? Eu assisto, gosto de assistir pouca coisa na TV aberta. Eu prefiro assistir séries que são, pra mim, tenham assuntos que me agradam mais do que ficar assistindo muita novela. Esse tipo de coisa eu não curto muito. Eu curto aquelas novelas antigas, que eu ainda assisto algumas, de vez em quando. E eu gosto de assistir o jornal da tarde, do meio-dia, lá da 1 hora. Eu gosto de assistir esse jornal. Porque eu acho que ele traz o que está acontecendo, ele foca um pouco nas desgraças da vida, mas eu não foco nisso. Eu prefiro focar, vejo o que está acontecendo no mundo, mas eu prefiro não focar tanto naquelas notícias que deixam a gente para baixo, que vê tanta miséria no mundo, porque a mídia ela tem essa função de manter a gente preso nisso, de entender que o mundo é isso, de entender que nós vemos no mundo para sofrer, né? Porque nós vemos o outro sofrendo e aí a gente entende, a maioria das pessoas entende que o mundo é isso, que o mundo é ruim, que nós estamos aqui para sofrer e que não tem jeito mesmo, e aí mantém a pessoa presa nessa matrix, nessa ilusão. Quando nós temos uma vida maravilhosa para viver, a partir do momento que nós entendemos que aqui é só uma passagem, nós estamos vivendo lições para a nossa evolução espiritual e nós temos que fazer de tudo para entender isso, para evoluir espiritualmente. E isso só acontece quando você estuda, quando você aprimora a sua mente, tá? Cuida do seu emocional e cuida das suas energias. Tudo no mundo é energia. Tudo no mundo é energia e você vai se afinizar através das suas energias, das suas vibrações com pessoas que têm as mesmas frequências que você. Então, se você vibra, e situações também, não só pessoas, são pessoas e situações que são atraídas para a nossa vida pela nossa vibração energética. Se você vibra coisas ruins, você vai atrair para você pessoas e acontecimentos ruins. Se você vibra numa vibração energética mais elevada, e isso é muito legal, porque nós trabalhamos isso na mesa cura crítica, eu consigo detectar qual é a sua vibração e o que aquela vibração ali, ela traz com ela, o que você está vibrando, e no final do tratamento a gente consegue levar essa vibração lá no alto. Você começa, por quê? Porque nós fazemos toda a limpeza das energias negativas e densas, os bloqueios, e te direcionamos para que você possa entender o que é que bloqueia a sua vida e o que você precisa curar. A partir daí, você já conseguiu dar um salto na sua evolução. E aí, a sua frequência vibracional, energética, ela também acaba se elevando. E você se afiniza com outro tipo de energia. Você se sente bem, as pessoas dizem o quê? Nossa, eu estava me sentindo muito mal, estava com a frequência energética baixa, porque todos os corpos sutis, chakras, yin e yang, 5 elementos da natureza na medicina chinesa, a aura, elas estavam todas com bloqueios, né, que precisavam ser retirados. Então, quando a gente faz essa limpeza energética,
e esse equilíbrio das energias, a sua vibração também sobe, porque você foi tirando tudo aquilo que bloqueava, né? A sua energia, a sua vibração de aumentar, tira a venda dos seus olhos e você acaba se sentindo muito bem. É muito legal. Eu tô fazendo um tratamento essa semana com uma senhora, ela tem 80 e poucos anos, uma graça ela. E ontem eu conversei com ela, que foi o primeiro dia do tratamento dela, perguntei como que ela se sentiu. Ela falou assim, nossa, eu costumo deitar um pouquinho, da 1 até as 2, tirar um cochilo. E hoje, e foi o primeiro dia, e nesse horário eu estava trabalhando as energias dela. Ela falou, e hoje eu deitei um pouquinho depois do almoço e eu só acordei quase 4 horas da tarde. Eu nunca tinha dormido tanto. Por quê? Porque naquele momento eu estava trabalhando as energias dela. Quando a gente dorme, nosso espírito é levado para o campo astral. Lá no campo astral, ela estava sendo cuidada pela egrégora crística de cura e aqui eu estava trabalhando a energia dela. Então ela se sentiu, o espírito estava tão leve que permaneceu no tratamento, né? Tá aceitando o tratamento bem. Então a energia dela estava tão boa, foi tirando todos os bloqueios que ela simplesmente se sentiu tão bem que ela dormiu. Ela falou, acordei muito bem. Tô me sentindo muito bem. E isso não é como que eu posso falar para vocês? Isso não é pelo fato de que ela sabe que ela está fazendo um tratamento energético e que ela vai vibrar mais positivamente, não, que ela vai se sentir melhor. Porque eu não falo, eu não pergunto nada para a pessoa do que está acontecendo com ela. Eu só pego o nome, a data de nascimento, onde ela mora. É o que eu preciso, uma foto da pessoa para fazer esse tratamento. Então, ela não sabia que naquele momento eu estava fazendo o tratamento dela. Porque eu começo a fazer o tratamento da pessoa às 5 horas da manhã. E aí, eu tenho os horários que eu continuo dando, né? Cada momento do dia eu tô fazendo alguma etapa do tratamento. E justamente, eu também não sabia que ela estava dormindo naquele momento. Então, equilibrou as energias dela, as frequências dela ficaram mais equilibradas naquele momento, ela se sentiu tão bem que ela dormiu e permaneceu no plano astral em tratamento. Então, ela demorou mais para acordar. Então, isso é muito bacana. A gente consegue perceber, né, no tratamento energético, vibracional e espiritual, como é esse que eu faço, o quanto as energias são importantes na nossa vida, né? Então, é isso, gente. Tudo que a gente vibra, de bom ou de ruim, Jesus já falou isso desde o começo, né? Quando a gente começou lá no primeiro capítulo dos estudos da Carta de Cristo, ele fala que a nossa mente é responsável por tudo, de bom ou de ruim, que nós atraímos para a nossa vida. Por isso a importância de cuidar do nosso mental e emocional. E o ser humano precisa entender isso, tá? Muitas vezes a pessoa fala, mas a terapia holística, para mim, não resolve. Se você não acredita, não vai resolver, porque você não está aberto a receber um tratamento espiritual, energético, vibracional. Você precisa estar aberto. Então, a partir daí, já se entende que você não entendeu qual é a essência do tratamento holístico, de uma terapia holística. O terapeuta, ele não vai resolver o seu problema, ele vai te ajudar a resolver. Nós vamos fazer o nosso processo, aquilo que nos é permitido fazer para que você faça as suas curas, entendeu? Então é isso, gente. Por hoje eu vou parando por aqui. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que você tenha conseguido entender o que eu quis trazer aqui através dos estudos da Carta de Cristo e falando desse assunto aí que estava rolando na internet esses dias, né? E o quão é importante a nossa evolução espiritual. O quão é importante a gente não deixar se levar somente por aquilo que a gente vê hoje, pelas notícias, né, de desgraça que nós vemos nas televisões. Tá? A gente não pode deixar se envolver, entrar nessa sintonia. Porque se nós entrarmos nessa sintonia, que é o que a mídia quer, que nós permaneçamos nessa matrix, achando que a vida é péssima, é ruim, que nós temos que viver o pior da vida, nós não vamos sair disso. Então, por isso é importante assistir menos TV, né? Ou assistir coisas que realmente tenham importância, que vão te ensinar algo. Vai fazer um curso, tem tanta coisa na internet gratuita, vai estudar espiritualidade, vai entender um pouquinho, para que você não viva preso nessa ilusão que é a nossa vida aqui na Terra,
nessa matrix, tá bom? Para que você consiga evoluir. A evolução espiritual, você não vai evoluir de hoje para amanhã, né? Ela é aos poucos, devagar, porque você tem que entender, digerir aquilo que você aprende e colocar em prática na sua vida, né? Mudar os seus conceitos, mudar a sua forma de pensar, de sentir, entender que existe algo maior do que esse plano aqui. Existe o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Gratidão por você ter ficado aqui no vídeo comigo até agora. Espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. Se você quiser deixar alguma pergunta, eu respondo assim que eu puder no próximo vídeo, tá bom? Ou no outro. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a você por estar acompanhando os vídeos aqui do Instituto e agradecer a Egrégora Crística de Cura por eu ser esse canal, né? Aqui na Terra, tanto do tratamento, Mesa Cura Crística, como trazendo esses vídeos aqui para você de evolução espiritual, na visão crística, né? Porque eu sou apaixonada por Cristo e Yeshua. Ele tem vários nomes, como Deus, né? Deus tem 72 nomes e Jesus tem vários também. Então, eu sou muito, muito grata à Egrégora por tudo e muito grata a você também por estar aqui comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Gratidão e namastê.